Para você ligado em toda a Amazônia, eu tenho o prazer de receber aqui o nosso eterno governador do Amazonas, nosso querido doutor Amazonino Mendes. Agora, foi difícil preparar um repertório, porque você é muito eclético com música, não é? Seja bem-vindo nessa tarde de sábado aqui na Band. Natan, muito obrigado. É um prazer, antes de tudo, estar aqui com você. E eu estava observando rapidamente assim, en passant. Parece que eu vim fardado, né? Com a turma. Estou aqui à tua disposição. Gostaria de agradecer a sua presença. Você está para mais de 21 municípios nesse momento, assistindo o senhor nesse momento, em alta definição aqui no sinal digital da Band. Eu queria que o senhor falasse onde é que nasceu essa paixão pela política. Olha, isso, não sei, isso acontece na vida das pessoas, como, de resto, tantas vocações que são despertadas ao longo do tempo sem a pessoa se aperceber, ou ela procurar, ou coisa que o valha. Me recordo que, já na minha infância, lá em Fortaleza, ninguém confunda, não, apesar que eu sou cearense, sou amazonense. Nasci no interior, aqui do Amazonas, e depois minha família foi para o Ceará, e a minha infância foi lá. Mas já na minha infância, já era notório assim, o meu relacionamento, o meu jeito de ser. E depois me recordo que, interno, eu era escolhido para fazer a saudação para o padre reitor, para o diretor, coisas que tais, né? Depois vim fazer o primeiro ano científico aqui no Colégio Estadual, aí me empolguei totalmente com a política estudantil, a época efervescente, forte, muito atuante no Brasil, fazia aqueles congressos no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, São Paulo. E lá eu fui vendo, fui percebendo claramente qual era a minha vocação. E daí deu o resto. É porque é muito difícil, gente. A gente lê o currículo político do governador Amazonino Mendes, porque é tanta coisa que ele já fez pelo nosso estado, tanta coisa mesmo, que eu lembro que o primeiro cartaz de uma campanha sua eu vi lá em Oriximiná, na cidade onde eu nasci, no Pará, que não tinha nada a ver com a Amazônia, mas o povo levava para lá seus cartazes. Essa proximidade, né? Confunde muito. Na verdade, não tem paraense, tem amazonense, tudo é amazônida, né? Tudo é a mesma água, a mesma mata, o mesmo índio, o mesmo sofrimento, o mesmo caboclo. Na verdade, não tem. A fronteira é meramente uma linha imaginária, né? Nós somos um povo só. Hoje nós vivemos um momento muito delicado na política no Brasil. Como é que você vê essa crise que se instala hoje no nosso país? Olha, Natan, dificilmente o brasileiro atravessou em toda a sua história um momento assim que o deixou tão desesperançado, tão ausente de expectativa ou perspectiva como na atualidade. Há no Brasil hoje, claramente, o desestímulo, a desesperança. Não é apenas o fato de nos depararmos com um dos mais descarados e absurdos assaltos ao bem público. É muito pior, muito mais grave. O Brasil demonstra com muita clareza sua incompetência administrativa. Essa derrocada da Petrobras, que o povo está impactado e entende que foi roubo, 1 trilhão de vezes pior do que o roubo, que já é uma coisa tenebrosa, horrorosa, é a incompetência, o desleixo, a falta de compromisso com a coisa pública. Você vê que a Petrobras não consegue fazer uma refinaria que é coisa dela. Não termina, começa, não termina, e multiplica não sei quantas vezes o valor. É um absurdo, mas eu já vinha há muito tempo observando.
É incrível que o Brasil, um país como o nosso, hoje considerado, eu acho que já está na oitava, porque chegou a ser a quinta. Hoje está, acho que é a sétima ou oitava economia do mundo. O Brasil não planeja, Natan. Hoje você vai abrir um boteco, você tem que planejar um boteco. Esse país não planeja. Veja bem, não há metas, não há um plano de metas para se atingir. Outra observação que você faz, eu sou da luta ainda pelas reformas de base da época do João Goulart, quando ele foi deposto. Já naquele tempo, o Brasil gritava por reforma agrária, reforma política, reforma administrativa, reforma tributária. Não se fez nada, são passados 50 anos. Absolutamente nada. Então, um país desse não pode dar certo. Um país que conseguiu acabar com o futebol. Tudo do ponto de vista da gestão. Não há mais gestão. O nosso sistema político, ele é horrível, ele é horroroso, ele é tenebroso, não vai levar esse país a lugar nenhum. Essa discussão que está no Congresso, honestamente, me deixa triste. Você vê, não se discute o país. Na verdade, são teses de grupos, não são nem de partidos mais. É de grupismo. Onde é que nós vamos chegar? Eu não sei. O fato é que o país está, como eu disse, vivendo um momento horrível, porque você não vê uma réstia de luz, uma frestazinha onde pudesse você dizer, olha, eu estou enxergando a luz no final do túnel. Isso é em todas as unidades da federação. Me deu medo. Isso é em agora. todos os municípios, são nos estados. Né? O exemplo vem de cima. Você tem um regime presidencialista e é um regime de coalizão política, onde já se viu isso, só no Brasil. O regime de coalizão, vou explicar aqui para aqueles que não estão bem afeitos com o termo, ele é muito próprio do regime parlamentarista, porque o parlamentarismo, a maioria do parlamento é que escolhe o primeiro-ministro, quem vai administrar, os ministros, primeiro-ministro, chamado gabinete. Então, a coalizão é um sistema de união de partidos. O regime presidencialista é diferente. O regime presidencialista é o presidente que escolhe, nomeia os ministros, administra aquele negócio todo. Acontece que, no Brasil, foi inaugurada uma fórmula em que a República cria 38, 39 ministérios, chama os partidos, dá um para cada um e bota os partidos todos debaixo das suas asas. Acaba a oposição, acaba a crítica. E aí começa a governar do jeito que quer, da forma que quer, da maneira que quer. Por isso que tem essas loucuras que você está assistindo hoje. Você vai para o BNDES, tem problema, vai para a Petrobras, tem problema, você vai para os Correios, tem problema, vai para os fundos de pensão, tem problema, as obras não terminam, os projetos são mal feitos, não tem um projeto básico que você respeite. É isso, então inventaram a chamada coalizão exatamente para castrar a oposição. Democracia é o melhor regime que tem no mundo. Isso desde a época dos gregos, de Atenas, da época do século de Péricles. É uma coisa muito importante que o Thomas Jefferson, com o Adams, lá nos Estados Unidos, e o Madison, nos Estados Unidos, foram buscar para montar esse país fantástico que são os Estados Unidos, da América do Norte. Esse sistema democrático, ele não existe, ele é falso, se ele não tiver o governo não tiver oposição e não tiver imprensa vigilante. São duas coisas. Senão ele é falso. O governo vira ditadura, não é mais democracia. A população desavisada, desinformada e principalmente de um país como o nosso, em que nem todo mundo tem a condição de ir para a escola e se formar, essa população não tem capacidade de, por si só, sozinha,
descobrir tudo isso, discernir e votar. Então, eu demorei um pouquinho, mas eu acho que é uma colocação básica, e a colocação básica sobre a questão nacional. E é muito preocupante, né, É governador? muito, extremamente. Comentamos sobre essa crise nacional, sobre esses grandes escândalos que estão acontecendo, que hoje a imprensa mostra em todo o Brasil, isso a gente não se via muito lá atrás, porque eu acho que era maquiado. Mas e hoje? Manaus vive como? Manaus? Eu gostaria até de não falar, porque eu sou ex-prefeito e ajudei o prefeito atual a se eleger. Ele, antes de assumir, já veio com 4 pedras na mão, me insultou publicamente, me entristeceu muito o comportamento dele, eu não merecia o que ele fez comigo. E eu, para te falar a verdade, eu estou muito triste. Poucas pessoas conhecem essa cidade como eu conheço. Eu fui prefeito 3 vezes. Todas as 3 vezes, Natan, todas as 3. Eu vou repetir, todas as 3 vezes eu tive que recuperar a administração. E, note-se, a primeira vez foi substituindo exatamente o prefeito que está aí, lá atrás. Recordo-me, assumi a prefeitura, eu não tinha nem papel, nem informação, não tinha nada. E a obra que ele tinha deixado foi a Noel Nútels, que é uma grande obra, mas que sequer constava nos anais da prefeitura, porque foi uma obra clandestina e não paga. E eu me lembro dos outdoors que tinham nas ruas, dando conta de que ele havia enterrado 300 quilômetros de tubo. Não tinha nada disso. Como ninguém enxerga... Está por debaixo da terra? Mas é um rapaz inteligente, ele foi líder no Senado Federal, foi ministro. Eu imaginei, esse homem mudou, ele está melhor, está mais qualificado. Então, eu não titubeei em prestar-lhe meu apoio. Eu mesmo no hospital, ele me visitou no hospital, lá onde eu fiz a cirurgia do coração. Diz que de passagem, o senhor está com o coração novo, né? Conversamos, ajudei de bom grado, mandei toda a prefeitura ajudar, fiz tudo que pude. Entreguei para ele a prefeitura arrumada, como sempre. Todas as 3 vezes peguei desarrumada e todas as 3 vezes entreguei a prefeitura arrumada. Tanto que ele assumiu e imediatamente ele começou a asfaltar a cidade, asfaltou a cidade. Isso não se asfalta por milagre. Tinha que ter uma base. A base foi que eu deixei. E eu explico. A receita própria do município, quando eu entrei, era de 400 e poucos milhões. Eu larguei com 1 bilhão de receita. Trabalho próprio. O nosso orçamento, eu deixei com 3 bilhões quando eu saí. Você tem uma ideia, por exemplo, Ponta Negra. Ponta Negra, eu fiz a Ponta Negra, deixei o outro projeto e mais 25 milhões de dólares no caixa para terminar a Ponta Negra. Então, pessoal, não, o Mindu, deixei pronto o Mindu. Né? Eu dobrava o salário do Bolsa Família para os pobres, era dobrado, porque eu pagava dobrado, dinheiro que ninguém via. Inventei aquela tal da Bolsa Universidade, que eu acho que é uma coisa importante. Eu fui o criador da UEA, eu sou um homem que preocupo muito com o futuro dos jovens, das pessoas, preocupação dos pais. Eu criei a UEA no Estado e na Prefeitura eu criei a Bolsa Universidade. Eu deixei quase 20 mil alunos. Hoje tem o quê? Não sei, talvez 6 mil, não sei. Preocupado com a saúde da mulher, a mulher que mais sofre com questão de saúde, eu estava vendo a situação. Ninguém nem ouve mais falar na carreta da mulher. Carreta da mulher. Ninguém mais nem ouve falar. E eu preocupado com as crianças, as crianças aí que estão nos bairros aí, só passando fome, aquele negócio todo. Eu criei o Leite do Meu Filho, um dos programas mais lindos que eu criei na minha vida pública. Eram cerca de 70 mil crianças que... Aquele leite era um leite Pelargon, era o Nestrogena, era o leite próprio mesmo, para a criança, próprio, caríssimo, um leite caríssimo. As crianças eram, primeiro, analisadas por pediatras, um projeto
muito bom. Olha, eu vou dizer uma coisa, não sei. O senhor está com saudade? Eu trabalhei muito ali na Zona Norte, não consegui chegar na Zona Leste. Eu peguei a prefeitura acabada, triturada, dizimada. Os números estão aí, estão tudo direitinho para mostrar para quem quiser. O Tribunal de Contas aprovou suas contas? Não, tudo claro, tinha que aprovar, porque estava tudo direitinho, eu deixei dinheiro no caixa. Além de deixar dinheiro no caixa, eu deixei dinheiro para fazer obra. Eu acabei de dizer da Ponta Negra. Então, eu vi muita obra em Manaus, foi feita, o prefeito fez, asfaltou uma porção de ruas, etc. E tal, mas ele devia ter dito que aquilo era fruto do meu trabalho, não dele. Quer dizer, eu preparei toda a jogada no meio de campo, organizei o meio de campo todo, dei a bola, faz o gol. Faz o gol aí. Aí não, que eu sofri foi muito insulto, muito... Isso eu lamento, eu fico muito triste. Eu falo aqui tranquilo, então não tenho rancor, não tenho nada, mas triste, porque não é para ser assim. Veja bem, eu apoiei a Dilma, todo mundo sabe disso. Eu não apenas apoiei a Dilma, eu articulei muito em Brasília, eu ajudei muito na articulação no primeiro mandato dela. A Dilma sequer me recebeu como prefeito. Eu não saí me queixando por aí, não. Eu procurei dar meu jeito com a prefeitura, trabalhar, arranjar meu recurso. A prefeitura de Manaus só havia dinheiro na época que eu era governador. Quando eu era governador, eu dava dinheiro para o prefeito, sei qual fosse o prefeito. Todo mundo sabe, fazia a obra aqui, a ação conjunta, aquele negócio todo, etc. Nunca mais essa prefeitura viu dinheiro. Então, eu não tive ajuda do Eduardo, que foi governador, que eu ajudei a colocar lá, e do Omar, que todo mundo sabe que é um Omar que passou pela minha vida, tudo, nunca me ajudaram. Pelo contrário, o Omar me sabotou de todo jeito quando eu estava na prefeitura. A minha luta para resolver o problema dos ônibus. Coloquei ônibus novos, foi um milagre que eu fiz para a cidade de Manaus, graças a Deus, os ônibus novos. Lamento que não tenham feito mais nada no setor, ainda tinha que resolver um problema pendente, que é o problema aí dos ônibus executivos. Isso é um sistema predatório, prejudicial, está prejudicando muito, não fizeram nada no setor, nada. A única coisa que fizeram foi criar o corredor de ônibus, mal feito, está atrapalhando o trânsito, está errado isso daí. Isso é uma coisa que eu estudei muito. Essa faixa azul, você discorda? Esse transporte não é assim, não. Está ficando parecido com o que o Alfredo fez. Não é assim, isso está errado. Isso tem que ser um circuito integral. Eu levantei isso, fiz o projeto está na prefeitura, o projeto está pronto. E eu não fiz esse projeto porque eu não tinha dinheiro para nada. Então, eu era obrigado a baixar a cabeça para o governador da época, que queriam o tal do monotrilho, que eu sabia que nunca iam fazer. Nós perdemos a oportunidade, passou, agora tão cedo. Não vamos ter nem esse sistema, que é o sistema de Bogotá, que é um sistema vitorioso no mundo, que no Brasil algumas capitais já adotaram, fizeram direito, está bem, e aqui nem isso mais. Então, eu rezo para o prefeito dar certo, porque Manaus, é preciso que a gente saiba, é a cidade que mais cresce, não é no Brasil, não, na América. Essa cidade explode a cada hora. É preciso ter muita atenção, muito cuidado, muito planejamento. Eu sabia que o trânsito de Manaus ia ficar desse jeito. Manaus nunca teve engenharia de trânsito, foi ter comigo. Eu fiz engenharia de trânsito, comecei engenharia de trânsito. Vocês se lembram que eu organizei, que tinha os azulzinhos, que era conversa. Aí eu fiz os marronzinhos, que eram outra coisa. Era um projeto. Manaus hoje tem um sistema de controle que é um dos mais modernos do mundo. Está aí escondido, sistema de controle, porque ninguém cuidava do trânsito. E eu já sabia que Manaus ia ficar do jeito que está e vai ficar pior o ano que vem. E o outro ano, e o outro ano, e o outro ano. Manaus vai ficar numa situação de insuportabilidade. É preciso haver planejamento urgente, um entendimento Estado, o Estado tem que entrar nisso, Estado, Prefeitura e União. O Brasil fez muita loucura, esse país não planeja. Por exemplo, quando se estimulou a indústria automobilística, não apenas a indústria em si, da fabricação, mas também a venda de carros, estimulando com financiamento, etc. e tal, nós quintuplicamos a produção e a distribuição de carros.
para as cidades que não estavam preparadas para receber. Então, você bota muita coisa ali dentro, acabou, dá isso. Enfim, não quero me alongar mais, que cada tema é complicado. Mas você vai ficar aqui mais comigo, tá? Fico. Que eu vou chamar o intervalo. Você está assistindo Programa do Natan. Governador, vamos falar agora sobre a Zona Franca de Manaus. Se acabar a Zona Franca Industrial, se houver algum problema, essas empresas ficam só os galpões. As máquinas, eles levantam tudo e vão sentar em qualquer outra parte do mundo. E nós simplesmente vamos ficar aqui em terra arrasada. Nossa economia, em termos, vai ficar pior do que a do Acre, do que a de Roraima. Não querem enxergar isso, não é possível. Tem que enxergar isso. Nós não podemos aceitar que órgãos como o Sudã, que é órgão para desenvolvimento da região, nós não podemos aceitar que a própria SUFRAMA, que ao tempo que eu estava no governo, eu briguei muito por isso, está aí uns anais, estão tudo aí, para as teses que eu levantava, as discussões que eu propunha, etc. e tal. Eu queria criar um polo gás químico lá em Coari, criar um setor de redução de minério lá em Coari. Cheguei a fazer um grande porto em Itacoatiara, está aí, já hoje são 3 milhões de toneladas que escoam por lá. Quis desenvolver o Humaitá, agora que vão chegar em Humaitá, mas com a minha visão daquela época, com a produção de soja, plantar soja, nós precisamos urgentemente disso. O chamado terceiro ciclo que eu levantei, com a tese que eu levantei, que ninguém ligou, ninguém deu bola, são criar sucedâneos econômicos para nós, temos o dever e a obrigação. O nosso orçamento é maior do que o orçamento do Estado do Maranhão. O Maranhão tem quase o dobro da nossa população. O que é que a gente faz com o nosso dinheiro? É o que você vai perguntar para o Brasil. Tá? O que é que o Brasil faz com tanto dinheiro? Com tanto imposto, etc. Tal. Joga fora, né? Nós também. Nós também. Então, precisa que o processo político seja mais técnico, seja mais concreto, seja mais objetivo, mais elevado. Nós temos que convocar as universidades, o pessoal aí da UEA, o pessoal daí da Universidade Federal, das demais universidades, tem que vir para a lista, tem que vir para a rua, tem que vir para os jornais, tem que vir para as rádios, para as televisões, discutir o nosso futuro, enriquecer o processo político, não vamos ficar só na mão dos políticos, do jeito que está. A política, eu percebo, cada vez fica pior. A política, cada vez mais, se transforma em esquemas, grupos de interesses, de que se ajudam mutuamente, etc. O que menos se discute e se procura resolver são os problemas básicos da nação, do país, do Estado, do município. Isso tem que mudar. Eu falo com tranquilidade, porque tem minha história, tem toda a minha vida, e essa Zona Franca não acabou, porque eu fui contra o presidente da República, briguei com o presidente da República, eu fui e arranquei lá de dentro do tribunal, do Supremo Tribunal, o nosso diploma de defesa, está nos segurando até hoje. O presidente da época passou 1 ano e meio sem falar comigo, cumpri meu dever, cumpri minha obrigação. Eu posso falar. Levantei teses, trabalhei. Eu tinha um orçamento, meu orçamento era 3 bilhões, o máximo, o maior deles. Hoje o orçamento é 13 bilhões do ano passado, 13. Fiz muitos hospitais estão no interior. Aliás, vou dizer uma coisa para o povo, que é bom que o povo saiba. E é bom para os políticos também olharem isso. Os hospitais que tem no estado do Amazonas, desde 1850, estou falando de 1850, da época de Terreiro Aranha, os hospitais que tem, 80% deles foram feitos por um homem só, chamado Amazonino Mendes. Vou repetir. Veja o que eu estou falando. Vá para o interior, você vai ver quem fez o hospital. Foi o amazoniano. Aqui em Manaus, se você tira a Beneficente, você tira a Santa Casa, tira os hospitais antigos e vá ver os hospitais. Quem foi que fez? Os hospitais infantis, os pronto-socorros infantis, pronto-socorro, hospital, etc. E tal. Na sua esmagadora maioria, maternidades, amazoniano. Escolas
eu diria que dei tempo de uns 40% para o amazonino. Então, com um orçamento muito menor. Então, preste atenção no que está acontecendo. Cadê? Não tem mais hospital. E atendimento de hospital, na rede de saúde pública. Na prefeitura agora, eu deixei um plano lindo, o melhor plano do Brasil para a cidade do Brasil de saúde, jogaram fora. Isso me revolta, jogaram fora. Eu deixei um esquemão de atendimento para o povo. Cheguei a fazer grande parte sem custo inicial para a prefeitura, que eu bolei a PPP, a primeira PPP de saúde pública do Brasil. Nós aprovamos aqui. Lamentavelmente, não fizeram, ficou aí jogada as traças, ainda tem as casonas fechadas aí que não conseguiram nem funcionar. Então, essas coisas a gente precisa pensar, refletir. Lamentavelmente, aqui no Amazonas só ganha eleição quem é governo. Acabou. Chega a eleição, joga dinheiro aí e ganha. Não é assim. Tem que refletir, repensar. O governo pode ganhar quando ele é bom, tem que ganhar mesmo. Então, acredito que nós temos que sacudir a população e isso a gente tem que fazer com quem? Com quem que a gente tem que fazer? Com os políticos? Claro que não. Os políticos entraram numa avenida para passear. Mesmo os políticos de oposição, pode notar, pode perceber, eu estou falando com clareza. É preciso convocar as forças vivas, os universitários, né, se organizarem, saberem que eles são cidadãos, participam da cidade, defender a cidade. E a imprensa? A imprensa não gosta de mim. Não gosta? Não. Eu não tenho nada, eu amo a imprensa, eu venero a imprensa. A imprensa, para mim, é uma coisa sagrada demais. Sem imprensa, não há democracia. Nenhum país consegue chegar, mas sem imprensa. Agora, eu estou falando em imprensa. Imprensa. A imprensa é aquela que vigia, que critica, que avisa. Isso eu, quando governei, eu fazia questão de ter oposição. Eu não comprava oposição. Pode prestar atenção, está tudo aí, está na história. Eu queria que aquele opositor fosse lá na tribuna da Assembleia falar contra mim e queria que o jornal estampasse o discurso dele. Por que eu queria isso? Porque o governante, ele isolado, ele vai ouvir de quem está ao redor dele. Ele precisa ouvir, além da esfera que ele está convivendo. E através do jornal, que eu ia saber. Através do alerta de um adversário. Por isso que eu nunca persegui ninguém, eu nunca persegui um opositor. Não há registro de que eu tenha perseguido nenhum opositor. Eu olhava o opositor como um mal necessário. Ele é importante. Hoje não tem mais isso. Pode pegar a imprensa toda. Não tem mais. Isso acabou. Então, a população fica cega e não consegue enxergar e decidir como deve. O senhor gosta de pescar, né? Eu adoro. E jogar dominó. Aliás, eu sou acusado de jogar dominó, né? Então... Eu tenho uma honra de dizer que eu adoro jogar dominó como qualquer caboclo amazonense. Eu sou caboclo, nasci aqui. Eu adoro. Caboclo amazonense, adoro eu também. Dia de domingo... Tucumã? Claro. Dia de domingo eu saio do carro, enquanto o pessoal jogando dominó, se eles me dão um adeus, eu paro o meu carro e vou jogar com eles, com o maior prazer. E é um dos momentos mais alegres, mais felizes que eu tenho. É exatamente esse momento que é tão gostoso, que fica naquela molecagem na mesa de dominó, que é uma delícia. Aquilo ali não tem preço. Para mim, aquilo ali é o paraíso. E como é que é esse reencontro com essas pessoas que um dia já foram seu eleitor? Não, normal, é a mesma coisa. Olha, juro por Deus, eu não sinto diferença nenhuma. Quando eu era governador e prefeito e o amazoniano, sempre fui o mesmo. Graças a Deus, nunca deixei de ser assim. E, aliás, quando eu estava no governo, eu sempre sabia que aquilo era coisa passageira. Por isso que eu não gostava de andar na traseira do carro, o motorista. Eu nunca gostei disso. Porque eu sabia que não era a minha vida. Ia acabar, né? Não era a minha vida. E sempre fui desse jeito.
simples. Eu gosto. Né? A gente faz o que gosta. Né? E esse paizão político, assim, de grandes políticos que a gente tem hoje, mano? O senhor se Não, considera eu mesmo? tenho a honra e, ao mesmo tempo, confesso a você, algum dissabor, de ter criado tantos líderes, passaram pela minha mão, que eu preparei, né? Me decepcionei demais, me decepcionei muito mais do que tive... Do que eu me infelicito mais do que me felicito. Mas, ao mesmo tempo, observo o seguinte, é a norma, né? É a regra. Não... A gente não pode querer tudo também, né? Seria muito bom se as pessoas que eu preparei, que assumiram governos, Senado, Prefeitura, que tudo passou aqui pela minha mão, que eu gostaria muito que essas pessoas tivessem sido assim, espetaculares, excepcionais. Não é bem assim. Agora, hoje eu quero fazer um registro aqui. Eu estou muito feliz vendo o Eduardo lá no Ministério, porque ele, ao que tudo indica, está dando show. Isso é um orgulho para nós, amazonenses. Ele está indo muito bem, estou vendo pelas entrevistas que ele prestou, as entrevistas, sobretudo, que ele prestou na Roda Viva, aquele negócio todo. Ele mostrou muito conhecimento técnico, muita qualificação técnica, muito senso, e pegou num momento extremamente difícil. Oxalá dê certo. Nós precisamos aqui, no nosso Estado, de uma intervenção muito séria no setor de energia. A hora é essa. Isso poderá nos ajudar muito no futuro, se a gente criar condições de energia aqui, além de Manaus e outras áreas. Tem que fazer o rebaixamento, por exemplo, do Leão de Tucuruí. Se fizer esse rebaixamento, você cria condições de fazer indústria daqui até Parintins, Taquatiara, Parintins, desenvolver bastante essa área, linkando a questão, por exemplo, da mineração. Tem a bauxita do Trombeta aí, que pode usar muito. Então, o potássio é uma realidade, é uma grande realidade. Então, é uma coisa boa, é um momento bom que a gente está vivendo. Né? Aí, apesar das nossas desavenças que tivemos, nossas brigas e tal, mas está aí, chegou lá no Ministério com qualidade. Uma coisa é você chegar ao Ministério apenas por uma questão politiqueira. Não é? Como já tivemos isso, eu não quero falar. Mas chegar com competência, com qualidade, é muito bom. O senhor se sente uma pessoa realizada com tudo que o senhor já fez pelo Estado do Amazonas? Eu podia ter feito mais, eu faço minhas autocríticas, eu também errei, devo ter cometido erros, mas o saldo é bom, o saldo é positivo, pelo menos na minha análise que eu faço, com isenção, o saldo, graças a Deus, dá para eu dormir em paz. E o que lhe deixa mais feliz quando você caminha na rua que alguém conversa com você? Natan, eu acho que eu sou um dos pouquíssimos políticos nesse país que pode andar na rua. Eu ando tranquilamente. As pessoas me tratam muito bem, eu não recebo uma hostilidade, não persegui ninguém, Natan. Fiz mal a ninguém. Literalmente, nem aos meus inimigos. Eu sofri muito, fui perseguido demais. Mas, graças a Deus, eu nunca tive essa... Não é do meu feitio, né? Não é do meu coração vingança, essas coisas. E ficar... Chateado eu fiquei quantas vezes, né? Chateado, irritado, fiquei 1 milhão de vezes. Agora, daí, praticar algum ato... Não está no seu perfil. Desfavoreça a pessoa, assim, de forma crítica, eu nunca fiz. Não. Governador, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Gostaria que, antes da gente encerrar, o senhor deixasse uma mensagem para o povo do Amazonas. São quase 22 municípios assistindo o senhor nesse momento, nessa tarde de sábado super especial. E, mais uma vez, eu agradeço a honra de o senhor ter aceitado o nosso convite de ter vindo aqui no nosso programa. Natan, eu que te agradeço, muito obrigado. Eu vim de muito bom grado. Fico feliz, com bom gosto do teu programa. Quero parabenizar o formato do teu programa, a maneira como você... E o fato de você ter me chamado aqui demonstra alguma preocupação também com o futuro do Estado, com o bem-estar social, com a sociedade, né?
Isso é um lado interessante, que ver que o seu programa não cuidaria apenas de questões de alegria, de festa, mas também coisas sérias, coisas básicas, fundamentais. E eu vim aqui por isso, né? Trazer o pouco que eu acumulei de conhecimento e transmitir para a população. Eu peço desculpa se eu agredi alguém, se não é minha intenção, a minha intenção aqui é só de contribuição, não sou mais político, não sou candidato a nada, não quero ser candidato a nada. Eu estou correndo atrás do tempo que eu tomei da minha família. Eu quero repor alguma coisa. Hoje eu sou um homem que tem dificuldade para pagar as contas, a coisa que eu almejo ainda na vida, eu tenho que suar para conseguir, tenho que dedicar meu tempo, portanto, um pouco para mim. Mas isso não quer dizer que eu estou fora de dar minha contribuição, ao contrário. Tanto que na minha casa, por lá, continuam passando políticos e muita gente, eu atendo de muito bom grado e com muito prazer. E ao seu programa, quero dizer a todos que estão me assistindo, sobretudo aí que estão aí no interior, vocês aí no interior, eu dou meu aval aqui, o programa aqui do Natan, né? Cumprimento o Natan por essa grandeza. Vejam vocês que eu fazia o quê? Uns 3 anos que eu não dava uma entrevista assim, etc. E tal. E eu vim aqui por quê? Por causa do respeito que a gente tem ao nosso querido Natan. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Thank you.